Muito bom dia para você nesta segunda-feira, dia 23 de agosto, chegando com as primeiras notícias do Fluminense, que agora só volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no final de semana para enfrentar o Atlético Paranaense. Briga direta ali para o G4. Hoje o Atlético, inclusive, enfrenta o Botafogo e para nós é bom torcer para o rival, porque o Atlético, perdendo hoje, o Fluminense terá a chance de ultrapassá-los na próxima rodada, jogo que vai ser na Arena, na casa dos caras, jogo complicado, mais uma partida, outra partida importantíssima para o Flu, nessa briga que é permanecer na parte de cima da tabela do Brasileirão, enquanto a gente vai avançando na Copa Libertadores. E a gente começa esse vídeo falando justamente de Campeonato Brasileiro, um balanço aqui da 24ª rodada, que ainda não está encerrada. Como eu disse, hoje tem Botafogo e Atlético às 8 da noite. O jogo é no Engenhão. A rodada que começou no sábado com a vitória do Fluminense sobre o Remo por 2-1, Internacional e Atlético Mineiro. Empate em 0-0. O Inter também não consegue ganhar 2 jogos em casa e empatou, inclusive na rodada anterior, contra o próprio Remo. É um time que, mais uma vez, parece que vai brigar contra o rebaixamento até o fim da competição. E ainda tivemos a belíssima vitória do Cruzeiro de virada em cima do Flamengo, que faz com que o Fluminense esteja, neste momento, a 4 pontos, vencendo nesta rodada. O que chama atenção é que até o 7º lugar não houve nenhuma troca de posição. Todo mundo permaneceu com a posição do início da rodada. Só que agora, com 41 pontos, o Fluminense está a 4 do Flamengo, levando em consideração, ressaltando aí que eles têm um jogo a menos, né? Tem 23 jogos, o Fluminense já tem 24, o Cruzeiro também tem 24. Essa vitória só não foi melhor, porque o Cruzeiro também vai estar nessa briga pelo G4. Só que o Cruzeiro ainda está na Copa do Brasil, ou seja, cada um está numa competição além do Brasileirão, né? O Fluminense é Libertadores, o Cruzeiro na Copa do Brasil, o Cruzeiro foi eliminado pelo Flamengo na Libertadores. Então é um time que não tem jeito, eu tô falando disso há tempos, vai brigar ali pelo G4. Eu acho que a briga real, a briga mais importante, não que não dê para brigar com o Cruzeiro, claro que vai brigar. O Cruzeiro não é nenhuma superpotência, mas é ficar muito de olho nesse Atlético do Odair Hellmann, torcendo para eles perderem um pouco de força também, porque eu acho que o Cruzeiro vai terminar esse campeonato no G4. E aí a gente tem que tirar o Atlético dali. Por isso, o jogo de sábado é tão importante, principalmente por ser na casa dos caras. Tirar pontos deles seria fenomenal. Hoje, né, domingo ontem, tivemos a goleada do Palmeiras em cima do Vasco, 4-1, e o Vasco está trilhando um caminho, mais uma vez, de rebaixamento. Porque, cara, quando um time começa a, não vou dizer jogar bem, o Vasco fez alguns jogos bons, eu não vi todos, mas o de ontem contra o Palmeiras foi o jogo que eu vi com um pouco mais de atenção. O Vasco joga bem o primeiro tempo. É um jogo equilibrado. Cria chance, não consegue fazer. No segundo tempo, o Palmeiras faz o gol logo no início, golaço do Flaco. Depois sai o pênalti em seguida. Aí o goleiro falha. E aí uma coisa atrás da outra. Isso só me faz lamentar ainda mais o fato do Fluminense ter sido eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil mais uma vez. É inacreditável. Mas enfim, já é coisa do passado, não tem muito o que fazer. Mas é impressionante, cara. É um time que chegou o treinador, parece uma equipe mais organizada e continua perdendo. E o tempo tá passando. O Vasco, mais uma vez, a derrota pro Santos na última rodada foi trágica para eles, né? Em São Januário, jogo em casa. Agora perde o Palmeiras e na próxima rodada tem o Cruzeiro. Então uma sequência pesadíssima e não dá sinais de recuperação. O Bragantino ganhou o Grêmio de 1-0. Outro também que está lá embaixo, né? Tá também se esforçando para ficar de mãos dadas ali com o Internacional, perto do G4. Essa briga vai ser uma loucura se permanecer assim até o fim da competição, e acho que vai acontecer. E não só eles. Vale acrescentar aí o São Paulo também, que perdeu para a lanterna absoluta Chapecoense. O campeonato do São Paulo, que começou ali, né, no início da competição, chegou a frequentar ali a parte de cima, é bizarro também. O São Paulo do Dorival Júnior, 27 pontos apenas, tá? 3 pontos da zona do rebaixamento. Cara, se Mirassol, é porque se o Mirassol tá um pouquinho melhor, para mim seria fato
que teríamos 2 times grandes rebaixados dessa vez. Mas não sei se o Mirassol vai conseguir ter força para sair dali. Vamos ver. Ontem empatou com o Santos na Vila Belmiro, o Santos é mais um. É mais um que está ali, não consegue desgarrar, apesar da vitória contra o Vasco, para eles também foi importantíssima, né? Vencer um adversário direto, fora de casa, renova o ânimo. Mas aí já na próxima rodada, em casa, tropeça diante do Mirassol. Então a briga está realmente intensa para não sair ali de baixo. Tá? Todo mundo se esforçando muito para ficar por ali. E o Vitória, o rapaz, no Bavi, Bahia sapecou o Vitória 2-0, inapelável no Barradão o jogo. Bahia tenta se recuperar depois de uma fase muito ruim ali com o Rogério Ceni, pressionado, e já chega a 37 pontos. Está voltando a se aproximar ali do G4, time consistente. O Bragantino também não sai dali. São equipes que vão brigar por essa posição intermediária, e se quem tiver em cima der mole, podem chegar ali no G4, sem dúvida alguma. E também tivemos a vitória do Curitiba para cima do Corinthians, 2-1 para cima do Corinthians. Curitiba voltando a vencer, chegando ali a 34 pontos, ganhando 2 posições na tabela. O Curitiba também faz um campeonato acima do esperado. Então hoje, fechando a rodada, esse Botafogo e Atlético, e a gente torce. O Botafogo está ali com 30 pontos, né? Então assim, eles ganhando, ainda assim vão ficar numa distância considerável, de 8 pontos para o Fluminense. Então, claro, é melhor o Botafogo ganhar, segurar o Atlético, e aí na próxima rodada, se Deus quiser, a gente conseguir esses 3 pontos, ultrapassar o Atlético e quem sabe, por que não, se aproximar ainda mais do rival. A próxima rodada do Campeonato Brasileiro, 25ª rodada, vamos ter no sábado Atlético Mineiro e Vitória, São Paulo e Bragantino, Vasco e Cruzeiro. E aí domingo, já pela manhã, 11 da manhã, horário diferente, né? Joguinho 11 da manhã, lá na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Fluminense. Depois Flamengo e Botafogo, clássico na rodada, outro clássico paulista, mas outro clássico paulista não, né? Clássico também, clássico paulista, Corinthians e Santos, Mirassol e Palmeiras, Grêmio e Chapecoense, Bahia e Internacional. E aí fecha a rodada na segunda-feira, às 8 da noite, Remo e Curitiba. Então essa, portanto, é a 25ª rodada do Brasileirão, que vem aí no próximo final de semana. O Fluminense não entra em campo porque meio de semana vai ser Copa do Brasil. Marcão efetivado como técnico do Fluminense até o final do ano? O contrato vai até quando? Vai até 2027? Eu vi algumas pessoas falando isso nas redes sociais e acho que vale esclarecer esse ponto aqui. O Marcão é o técnico do Fluminense, está efetivado. Mas o contrato dele com o clube não mudou. Ele segue sendo um funcionário do clube. Se amanhã o Fluminense muda de ideia e resolve contratar um treinador, o Marcão segue sendo funcionário do clube como auxiliar técnico. Tá? O contrato dele não mudou. E não há definição também em relação ao que vai acontecer para além de dezembro. Por isso, quando o Matheus Montenegro, logo depois que ele aparece na entrevista coletiva e fala que o Marcão está efetivado, eu faço questão de dizer que é até dezembro. Foi o que chegou para mim. Até dezembro por quê? Porque a situação vai ser avaliada de acordo com o que ocorrer ao longo desse segundo semestre. E a gente tem Libertadores para tentar chegar na semifinal, temos Campeonato Brasileiro pela frente. Então nenhuma decisão vai ser tomada agora pensando no ano que vem. Tá? Portanto, mas o Marcão não ganha um aumento, a responsabilidade é muito maior e tal. Eu acho nada mais justo, mas não sei se é feito um aditivo, alguma coisa, e essa informação eu não tenho. Mas o contrato, assim, o contrato que ele tem com o clube, o cargo, ele assume como técnico efetivado, mas permanece ainda como funcionário do Fluminense, independentemente se houver uma mudança de ideia ou de rota ao longo da temporada. Tá? E aí também, uma coisa que eu vi sendo debate em grupos, rede social também, a possibilidade do Fluminense estar preparando o terreno para o Fred ser técnico da equipe profissional no ano que vem. Eu entendo o debate, ele faz sentido, acho que ele faz sentido porque, para mim, o Fred vindo para o Fluminense é um claro sinal de que o clube quer fazer o seu treinador em casa e é um ídolo do clube. O Fred não vem para ficar em Xerém
3, 4 anos. Não enxergo isso. Não acho que essa é a ambição do Fred. Então é claro que há uma ideia, um planejamento para mantê-lo como técnico do Sub-20 até que ele se sinta preparado para assumir o time principal. E aí se vai ser ano que vem ou não, de novo, acho que vai depender muito do que ocorrer ao longo de 2026. Se o Marcão for muito bem, se o Fluminense, por exemplo, chega a essa final e consegue conquistar essa Libertadores, como é que você vai tirar o Marcão? Faz o menor sentido, né? Então, tudo vai ser avaliado até o final do ano. Não acho que a efetivação do Marcão passa por isso. Aí, opinião minha, tá? Talvez passe pela cabeça deles, diretoria, uma coisa que, pode acontecer, final do ano, mas não é nada, não é uma decisão tomada condicionada a isso. É isso que eu quero dizer. Não me surpreenderia se ano que vem isso ocorresse. Mas vai depender muito de como vai ser o desempenho do Fred em Xerém, de como ele vai se sentir, se ele vai estar preparado, porque ele sabe que mesmo sendo ídolo, se não for bem, se for mal, vai ser cobrado como qualquer outro. Então, não é simples. É uma situação bastante desconfortável. Para mim seria muito estranho ver a torcida do Fluminense xingando o Fred no Maracanã. Mas a gente sabe como é o futebol brasileiro, como as coisas funcionam aqui. Então, é uma coisa que vale a gente pensar, levar em consideração, mas lá na frente. A decisão de manter o Marcão agora foi, como eu já estou falando há dias, o Fluminense olhou para o mercado, monitorou alguns nomes, monitorou no sentido de estudou alguns nomes, levantou possibilidades, debates, mas não houve um consenso sobre um técnico disponível ou que fosse viável, mesmo que empregado, que chegasse agora dentro das condições financeiras do clube e que apresentasse metodologia de trabalho que a diretoria julga ser ideal para esse momento. Tá? Não sei de nomes, não posso trazer, também não vou ficar aqui inventando nome para vocês, sabe como eu trabalho, que eu posso dizer é que não houve consenso entre as possibilidades que foram levantadas. E daí o Marcão entra, ganha esses jogos, classifica na Libertadores, houve segurança suficiente com o apoio dos jogadores e apoio de lideranças do grupo para que ele permanecesse até o final do ano e por isso a decisão foi tomada. E com essa decisão, dá para dizer que, cara, é um tapa na cara das escolhas do Zubeldia, algumas que o Marcão vem fazendo agora. Como o Serna recuperando rendimento, o Riquelme entrando no segundo tempo, acho que é um sinal. O Serna já entrava com o Zubeldia, né? Não é que o Marcão pegou, estava escanteado. Não é como o Ganso, por exemplo. Foi ser utilizado ali no finalzinho, estava escanteado, não jogava. O Marcão pega o Ganso e fala, não, você é meu camisa 10, toma aí a faixa de capitão, você vai jogar em função contra o Palmeiras, né? Vai jogar em função, o time vai jogar em sua função. O Riquelme é uma escolha muito clara, autoral do Marcão. A entrada dele, jogador que não era aproveitado, deixando o atacante de 13 milhões de dólares no banco. E aí o Serna volta a jogar bem. Aí pode ser uma consequência, sim. Não a utilização, mas o fato dele voltar a ser um jogador importante para o grupo. Um jogador decisivo para o grupo. E eu vi a evolução do Hulk também no jogo contra o Palmeiras, no jogo de sábado. Não é uma grande evolução porque ele vinha jogando muito mal, mas é um sinal, pelo menos. Alguma esperança. E aí, aos poucos, você vê o time recuperando rendimento coletivo e, consequentemente, a individualidade vai aparecer. O Serna, por exemplo, é um cara que vale a gente levantar a possibilidade de, cara, por que não o Serna atuando como um 9, um falso 9? Um 9 de movimentação. Porque ele é um cara que ele faz gol. O Serna faz gol. Não é um artilheiro, mas ele faz gol. A gente tem centroavantes em péssima fase. Por que não pensar em utilizá-lo mais ali? A questão é que o Canóbio caiu muito, gente. Tá muito mal o Canóbio depois da Copa do Mundo. Então, meio que, né, você tá abrindo uma brecha ali para ele entrar. O Serna. Então, porque a discussão para mim hoje passa muito mais pelo Canóbio que pela saída do Soteldo. Pelo que ele vem rendendo.
Mas eu acho que o Hulk, pelo que o Hulk jogou, eu não acho que ele vai sair do time agora. Mas é uma alternativa de jogo. É uma coisa que eu acho que tem que ser mais testada, olhada com mais carinho pelo Marcão. Que é o Serna atuando ali mais pelo meio, mais centralizado. Fez gol sim, tem feito gols nesses últimos jogos. É uma coisa a se considerar dentro das escolhas que o Marcão agora, como efetivado, terá autonomia, terá... Não que não tivesse antes, mas agora o trabalho é dele. O trabalho é dele. A responsabilidade não é você está fazendo um trabalho aqui quebrando um galho porque o outro vai chegar daqui a pouco. Agora o trabalho é dele e ele vai ter que fazer ainda mais escolhas para tornar esse time do Fluminense ainda mais forte para o decorrer do ano. Fechou, pessoal? É isso. A gente vai ficando por aqui. Ao longo do dia a gente volta, claro, com muito mais informações e notícias aqui no canal do Leste. Tamo junto, valeu.